Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Saiu, pessoal, saiu oficialmente o processo simplificado para atuar na rede estadual de ensino no estado de Minas Gerais. E você que está assistindo o vídeo aí agora, presta atenção porque eu vou fazer aqui um resumo dos principais pontos desse processo simplificado. Para isso, pessoal, eu vou utilizar aqui, nesse momento, essa resolução aqui, que na verdade não é uma resolução, né, pessoal? É um edital de um processo seletivo simplificado, um processo simplificado, e esse é o número 10. E por que que ele é o 10? Porque o 10 é do pessoal do magistério, isso é fato, e o 9, pessoal, é o do pessoal do corpo técnico administrativo. O 10 é o que eu vou tratar agora. Eu separei alguns pontos importantes, vou tentar fazer um vídeo bem objetivo, para que vocês possam pegar a ideia principal, mas é muito importante que você leia todo esse material. E eu já deixei ele na descrição do vídeo. Você pode clicar aí na descrição que você vai ter aí link do vídeo, tá, pessoal? Tá aí. Primeira coisa importante, é um processo seletivo. Tem um edital que eu acabei de falar, esse é o número 10. Esse é para o quadro do magistério e, claro, formação de cadastro de reserva. E a Secretaria de Educação ela vai fazer uso desse edital a partir de agora, e muito especialmente, né? E a partir de agora eu digo para você fazer os seus processos, inscrições, e muito especialmente a partir de 2026, porque nós temos nesse edital, gente, dois cronogramas. O cronograma da designação, que eu já fiz um vídeo, mas eu vou mostrar para vocês, o cronograma daqui a pouco, e o cronograma online também, porque tem a designação online que é a princípio para todos os cargos, com algumas exceções, tá, pessoal? Eu percebi que nós tivemos algumas mudanças também importantes. Ao que parece, todas as funções, a princípio, elas serão online, com exceção de quilombola, tá, pessoal? Educação do campo. Eu vou destacar daqui a pouquinho para vocês esses pontos, tá? Calma, porque é grande o vídeo, mas a gente vai sinalizando aqui e, obviamente, comentando sobre os pontos que a gente acha mais detalhados aqui, mais interessantes, porque eu sei que vocês vão precisar desse edital para poder fazer a sua inscrição. Primeira coisa, CEAGEP, ou seja, é o Sistema Administrativo de Gestão de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação. Então, eu vou mostrar o link para vocês acessarem e fazerem a sua inscrição. Então, você está entrando na rede agora, acabou de formar, fez a sua licenciatura plena, qualquer que seja a sua função, vai concorrer ou no magistério ou no administrativo, entenda que você tem que cadastrar, fazer a sua inscrição no site do governo. E o site é ceagep.educacão.mg.gov.br, no cronograma que daqui a pouco eu vou destacar para vocês. Primeira coisa, como é o quadro administrativo, é no 09 e o quadro do magistério é no edital 10, eu vou destacar aqui para vocês, ó, o magistério, analista educacional, função de inspetor de escola, especialista em educação básica e o professor de educação básica. Primeiro ponto, gente, para você concorrer à designação em 2026, você tem que estar inscrito. E é obrigado, tá? Aqui, ó, tá aqui no item 1.5. Para concorrer às vagas, o candidato deve estar obrigatoriamente inscrito no cadastro de reserva. Então, se você não for inscrito, você não pega designação na rede estadual de ensino. Você pode fazer até 6 inscrições no cadastro de reserva, distintas e de livre escolha, observando no ato da contratação temporária as normas vigentes. Ficar atento com o acúmulo de cargos, porque o gestor, ele vai fazer, secretário de escola, vai fazer o seu acúmulo de cargos, isso para quem tem aí 2 funções, tá, gente? Se tiver uma só, não tem problema. Mas fica atento. Às vezes você tem uma aposentadoria, você tem aí alguma coisa relacionada, alguma função que não bate com o magistério, e por isso que é feito o acúmulo de cargos, para ver se realmente é a licitude ou a ilicitude na contratação no estado de Minas Gerais. E nós temos também nesse edital, pessoal, previsão para fazer contratação temporária online, que vai ser o primeiro procedimento que a gente vai fazer. Nós vamos fazer a nossa inscrição e depois você vai ter que fazer uma escolha de vagas online. Você poderá ser escolhido ou não
a depender, obviamente, da sua classificação, né? Da sua habilitação, da sua classificação. De cara, a gente tem aí 2 pontos que eu quero destacar, né, pessoal? Que é o percentual de vagas reservadas para PCD, né, que é pessoas com deficiência. Isso aí é interessante, porque ano passado a gente teve uma, vamos dizer, uma suspensão temporária do processo, porque não havia previsão para PCD e agora está aqui. Parabéns aí ao Ministério Público, parabéns às autoridades que resolveram, né, permitir, pela legislação, por força da lei, né, gente, esse direito. Estender esse direito aos candidatos PCD. O site está aí, ó, ceagep.educação.mg.br. A validade desse cadastro reserva é até 31/12/2026. Pode ser prorrogado? Pode, mas no magistério normalmente não prorroga, tá, gente? Eles prorrogam, por exemplo, os contratos do administrativo, ATB, ASB, eles fazem essa prorrogação. Tem a ASB já perguntando se haverá prorrogação. Haverá, gente. Eles vão contratar, você pegou designação, a depender do caso, seu contrato é de 2 anos, tá, gente? Mas o professor, normalmente, o contrato dele é de 1 ano só. Começa em fevereiro, no início do ano escolar, e termina, né, em 31/12/2026. Vocês vão ver o contrato que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Dados pessoais, CPF, data de nascimento, nome, serão identificados pelo banco de dados da Receita Federal. Bom, enfim, vamos continuar aqui. Olha, gente, quem é do concurso edital 03/2023, ele vai ser inserido seus dados de ofício. O que isso quer dizer? Significa que eles estarão na lista de classificação, eles terão prioridade no concurso. Vai ter esse concurso aí 01/2025, acabamos de fazer prova aí. Esse concurso, gente, ainda não foi homologado. Então ele ainda, a princípio, ele não vale. Estou gravando o vídeo hoje a 4/10/2025. No momento em que for homologado, eles vão com certeza, vai fazer valer esse direito. Mas, a princípio, esse pessoal que aprovou no concurso do 03/2023, não foi nomeado, eles têm prioridade no processo de designação para professor, para o magistério, em 2026. Tá, gente? E aí tá aqui, ó. Realizar o cadastro obrigatório para fins de escolha de vagas online. Eles estão orientando, né? Que, primeiro, o pessoal vai ter os dados de concurso inseridos de ofício, no cargo e na superintendência para qual prestou o concurso, e o candidato a que se refere o item anterior, que é o concursado no edital de concurso vigente, né, homologado, gente, ainda não nomeado, ele também deverá acessar o CEAGEP e realizar um cadastro obrigatório para fins de escolha de vaga online, conforme o edital, tá, gente? Candidato concursado aprovado ainda não nomeado no concurso poderá realizar outras 5 inscrições em conformidade com o disposto aqui. E um item importante que 2.23 o candidato que é concursado, aprovado, que se refere ao item 222 desse edital, ele poderá inscrever-se e ser classificado para mais de uma prioridade, podendo constar mais de uma vez na classificação do cadastro de reserva de uma mesma SRE por prioridades distintas, tá, gente? Vamos passar aqui porque o vídeo é grande, tem muita coisa que eu vou pular. Aqui a gente vai tratar sobre o tempo de serviço. Fica atento, porque o tempo de serviço a ser contado até 30/6/2025 na rede estadual de ensino, então nós temos uma data de corte. Não vai colocar 30 de segundo semestre de 2025 no sistema não, tá, gente? Não vai colocar esse tempo não. A data de corte é até 30/6/2025. Ó, Tancredo, não tem tempo nenhum. Não coloca nada. Na hora que você fizer a inscrição, você vai ver que vai ter um espaço lá para colocar o tempo de serviço. Aí a data de corte é até 30/6/2025. Todo ano é assim, né, gente? Aí só que eles colocam 30/6 do ano anterior. No caso aqui, 2025. Essa é a data de corte. Tá? O processo é para 2026, ano anterior 2025, 30/6. Tá tudo bem. Na hipótese de validação do tempo de serviço pelo candidato, se você validar o tempo que está lá no sistema, você não precisa de apresentar a certidão de contagem de tempo, a grade de frequência no ato da contratação. Viu, pessoal? Não precisa. Item 4, item 4.1.1, letra A. Não precisa estar dispensado de apresentar a contagem de tempo. Agora, se você fizer correção, aí sim, será exigida no ato da contratação temporária a apresentação do original
da certidão de contagem de tempo, que é a grade de frequência, para fins de comprovação do período corrigido, que você fez alteração, né, gente? Que deverá ser fotocopiado e autenticado pelo servidor responsável pelo recebimento. Vamos continuar aqui. Será considerado tempo de serviço para fins de inscrição aquele exercício exercido na rede estadual de ensino de Minas Gerais. Olha a data de corte que eu falei, até 30/6/2025, na mesma função, componente curricular, área de conhecimento para o qual o candidato inscrever-se. E aí tem umas observações, desde que, não vou ler, vamos adiantar o vídeo agora. Presta atenção numa coisa, é tempo na rede estadual de ensino, não é tempo na prefeitura. Gente, não é tempo na rede estadual de especialista, eu vou usar o tempo de especialista na rede estadual para professor, não pode. Por isso está dizendo que na mesma função, mas o tempo ele tem que ser em quê, gente? No estado de Minas Gerais, na rede estadual de ensino, beleza? Vamos continuar aqui, qualquer coisa você para o vídeo e dá uma lida nesse documento, tem que ler, gente. Agora, será computado na inscrição o tempo de serviço do candidato atingido pelos efeitos da DEI 4876. Isso é tranquilo, todo ano é assim. Aí eles colocam lá o tempo exercido até 30/6/2014 e depois, na função componente curricular de conhecimento, o tempo de exercício no período de 1/7/2014, vê que é um dia posterior ao 30/6/2014, a 31/12/2015. Mas isso aqui está errado, tá, gente? Eu acho que aqui está errado, porque aqui, se a gente verificar nos anos anteriores, o certo é colocar a data de corte, que seria 1/7/2014 até 30/6/2025. Mas vou esperar, né? Porque pode ter uma errata ou às vezes é isso mesmo, não sei, tá, gente? Vamos aguardar, mas tudo indica que não. Por isso que eu coloquei aqui o destaque aqui, ó, tempo de serviço exercido até 30/6/2025. Claro que aqui está falando Colégio Tiradentes, Helena Antipoff, enfim, tá, gente? Se eu tiver errado, vocês por favor me corrijam aí também, porque a gente faz os vídeos aqui, a gente lê, não dá para ler o documento todo, a gente vai pegando os pontos e fazendo apontamento daqueles mais importantes. Gente, a habilitação é o diploma. Se você não tem o diploma, leva a declaração de conclusão do curso. Lembrando que ela só vale a declaração de conclusão com histórico escolar. E mesmo assim, expedida em período igual ou inferior a 390 dias da data da conclusão do curso. Esse é o que está dizendo aqui, pessoal. É referente aos prazos, portaria MEC 1095/2018. Então, não tem o diploma que se vai levar. Declaração de conclusão de curso. Qual que é o prazo dela? Junto com o histórico escolar, tá? Declaração só vale com o histórico. Período igual ou inferior a 390 dias da data de conclusão do curso. Quem não tem diploma, está estudando ainda, vai apresentar o quê? O ATL. Ou melhor, a ATL, que é a autorização temporária para lecionar. Não sabe do que estou falando? Pergunta aí, que o canal de educação vai te ajudar. Aqui está falando dos analistas, especialistas, professores, né, gente? Aí eles estão comentando aqui sobre, deixa eu ver o time aqui que está falando. O assunto tá classificado, a classificação. Mas isso aqui por enquanto não é importante para nós, vamos adiantar. Vamos pulando, vamos pulando. Gente, qualquer coisa, vocês dão uma parada no vídeo e dão uma lidinha. Eu já falei, tem que ler tudo. Educação integral também, ensino médio e ensino médio tempo integral. Você vê que Conservatório Estadual de Música, educação profissional, nós vamos falar sobre cada uma das modalidades aqui. Agora chegou no ponto importante. Processo de escolha de vagas online. Olha, gente, primeiro, ele vai ser escolhido para todas as funções, exceto para atuação na educação indígena, que vai ser presencial, né, cujos requisitos são específicos. As contratações realizadas de forma online terão um percentual de 10% para reserva de vagas para pessoa com deficiência. Lembrando que no online, gente, só participa quem for habilitado, quem for autorizado a lecionar não pega, tá? Aí a partir do primeiro edital, vocês já podem concorrer aos autorizados. Primeiro edital normalmente e principalmente no online é só para quem tem diploma. A prioridade é quem tem formação. Já formou, está com a licenciatura plena direitinho, tá? Vamos seguir aqui. A escolha realizada pelo candidato nos termos deste edital, óbvio que não garante sua contratação na vaga, não é porque escolheu que você está dentro. E aí, gente, está aqui, ó. O candidato ao processo de contratação temporária deverá acessar o endereço eletrônico ceagep.educação.mg.gov.br, vai utilizar o CPF que vai cadastrar aí a senha, né? A mesma da inscrição.
a partir de 10 horas do dia 2 de janeiro de 2026. Então, quando é que vai ser a escolha online? 2 de janeiro de 2026, a partir de 10 horas da manhã. Ah, eu vou esquecer. Não vai, porque o canal da Educação vai lembrar você. Quando estiver próximo disso, o canal da Educação vai fazer um vídeo, por isso que é importante você fazer sua inscrição, ativar o sininho para receber a notificação. Então, no dia 2 de janeiro de 2026, até o dia 6 de janeiro, você tem aí, vai estar viajando, você vai estar por aí, até as 17 horas, 6 de janeiro, você terá aí, portanto, né, pessoal, que fazer escolha online de vagas, e essa escolha online é somente para quem tem habilitação, tá? Para quem é formado. As chamadas iniciais da contratação temporária para as funções do quadro magistério serão processadas pelo sistema informatizado online nesse endereço aí, o mês da inscrição, ceagep.educação.mg.gov.br, e somente para candidatos habilitados no online. Tá? O processo de contratação temporária online será realizado para as funções, olha, todas elas, analista, na função de inspetor de escola, especialista, professor de educação básica, regente de aulas, regente de turma, eventual, uso de biblioteca que é o mediador de leitura. E no item 7.4.2.2, as vagas ofertadas e não preenchidas em decorrência da não comprovação dos dados informados pelo candidato no ato da inscrição e ou do não comparecimento na unidade de ensino poderão ser atribuídas nas rodadas subsequentes. A pessoa, às vezes, ela é selecionada ali, mas ela não quer, ela não comparece, aí vai para a segunda rodada. Por isso são 2 rodadas online, tá, pessoal? Ao iniciar o processo de escolha de vaga, o candidato deverá indicar a ordem de preferência, ele pode fazer até 50 escolhas, está no item 7.6. Olha aí, pessoal, até 50 escolhas, mas você tem que colocar uma ordem de prioridade. Então eu coloco lá, escola estadual lá do meu bairro, escola estadual dentro do meu bairro, todas elas, depois coloco do outro bairro e vai assim. E você tem que colocar essa escolha por ordem de prioridade. O candidato ele poderá também consultar suas escolhas de vagas no endereço eletrônico ceagep.educação.mg.gov.br, utilizando o CPF e a senha cadastrada. Tá? Vaga online são 2 momentos. A primeira é rodada online e a segunda rodada online. Não vou falar mais sobre isso. O candidato selecionado no processo de escolha online receberá no e-mail cadastrado, gente, no ato da sua inscrição, a informação da unidade de exercício em que ele deverá se apresentar, munido da documentação comprobatória em conformidade com 814. O candidato selecionado ele deverá comparecer na unidade de exercício para a qual foi selecionado, com a documentação conforme disposto neste edital, para assinar o QI, que é o quadro informativo, e o contrato temporário, com exercício no primeiro dia escolar, o letivo, né, gente? Conforme o calendário escolar a ser publicado, que deve ser publicado ainda esse mês, tá, gente? Vamos continuar aqui. O candidato que participou das rodadas do processo de escolha online e não compareceu, gente, ele não é punido não, tá? Ele pode participar, ele não vai no online, mas ele vai no presencial. Mas presta atenção, tá, pessoal? Vai com cuidado aí, porque se você não quer concorrer no online, vai para o presencial, não concorra no online, não vai te prejudicar em nada, senão você tira a vaga de alguém. Mas é um direito seu, tá, gente? Excetua-se do processo de escolha online, aí, ó, o que não vai ser online? Escola indígena, sistema prisional APAC, sistema socioeducativo, escolas quilombolas, campo, essas localizadas de assentamento, tá, gente? E aí vai. Da contratação temporária tem uns requisitos aqui para ser contratado, idade, enfim. Para contratação temporária presencial, essas vagas disponibilizadas serão divulgadas por meio de editais disponíveis no endereço. Normalmente eu faço um vídeo também, mostro para vocês, mas o endereço para você consultar a vaga, até hoje, tá? Se quiser clicar agora, você vai acessar lá o controle quadropessoal.educação.mg/divulgação. Você tem acesso lá às vagas, tá? Lembrando que eu acho que agora teve uma mudança, né, gente? Antigamente eu acho que eram 6 horas o primeiro edital e o segundo edital eram 2 horas. Depois eles confirmam para mim. Parece que teve uma mudança boa aí, ó. Agora o primeiro edital é 6 horas, continua aí, 6 horas. Isso aqui foi o dedo do Igor, viu? Parabéns ao último secretário de Educação, Igor, que trouxe essa excelente mudança para a rede estadual. E o segundo e terceiro editais, o prazo de publicização deverá ser de no mínimo 1 hora, tá, gente? 1 hora. E a partir do quarto edital, então primeiro edital 6 horas, segundo e terceiro editais 1 hora. Chegou no quarto edital para frente, gente, né? Aí você vai fazendo aí até aparecer alguém. O prazo de publicação deverá ser imediato, devendo ser gerado um novo edital diariamente, até o preenchimento da vaga. Então põe o edital uma vez ao dia, apareceu o candidato, preencheu, acabou. E não pode colocar edital ou contar, né,
como horas, tá, gente, de publicização, de 22 às 6 da manhã, tá, gente? O horário o povo tá em casa, tá dormindo, tá descansando, enfim. Vamos continuar aqui, porque é importante a gente estar discutindo isso aqui, ó. O servidor contrata. Deixa eu marcar esse item aqui, eu achei ele interessante. Esse item passou 8.6, passou batido, mas ele é interessante. O servidor contratado temporário em caráter de substituição, ele pode ser mantido quando houver prorrogação do afastamento do substituído, ainda que por outro motivo, tá, gente? Ou vacância do cargo, no que eu rodando, desde que entre um contrato e outro não ultrapasse 5 dias letivos. Vamos supor, você pegou uma substituição, né? E o servidor está de, sei lá, está de LTS, aí ele volta para a escola, e aí, por alguma razão, ele voltou, aí você foi dispensado, seu contrato acabou, porque ele voltou. E aí, se não passar aqui os 5 dias letivos, esse candidato, por acaso, esse servidor efetivo, né, ele pegar licença novamente, ou designado pegou licença novamente, se não ultrapassar 5 dias letivos, você pode ser novamente contratado, tá, gente? Aí é assim que funciona. Então, talvez tenha que colocar vaga, frustrar a vaga, né, como que eles falam, né? O pessoal da secretaria que entende bem desse assunto. Mas, enfim, o servidor contratado temporário em função de vaga poderá ser mantido em substituição quando houver provimento de cargo e afastamento do titular, desde que entre um contrato e outro não ultrapasse 5 dias letivos. É outro ponto aqui que eu estou trazendo para vocês. Bom, vamos para isso aqui, ó. Olha a ordem de prioridade para atuar, para pegar designação no estado, gente, pegar contrato. Aí tá aí, ó, letra A e vai até H. Lembrando que sempre a prioridade é do concursado, ainda não nomeado, tá, pessoal? Desde concurso homologado. Por isso, gente, que a gente ainda não pode falar no concurso 01/2025, porque ele ainda não foi homologado. Tá? O pessoal acabou de fazer prova. Agora, quando ele for homologado, provavelmente vai valer. Aí a gente quer saber como é que vai ser a ordem aí em relação ao edital 03/2025, 2023, né? E o edital 01/2025. Como é que vai ser isso? Será que vai acabar o anterior? Vai ter o prazo? Já acabou e vai entrar outro? Bom, enfim. Vamos saber. E aí, pessoal, tá aqui, ó. Então, se o primeiro ordem de prioridade é o concursado, a segunda é o candidato inscrito, concursado, para outra SRE. Uma é para a superintendência, tá, gente? Outra é para outra SRE, concursado para outra SRE. E ainda sempre não nomeado, viu, gente? Porque se foi nomeado, já não há que falar em concurso público. Terceiro é o candidato inscrito habilitado, para o concorrente curricular pretendido. Lembrando que tem que estar sempre inscrito. Por isso que eles falaram que a questão da inscrição, gente, ela é obrigatória. E aqui eu não vou falar mais não, sabe por quê? Qualquer coisa você para o vídeo e vai dando uma lidinha aí. Vamos adiantar, senão o vídeo fica muito grande. Tem a questão da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, gente, que é o DAG, né? É lá, CEPLAG, perícia médica. Eu tenho um vídeo aí falando sobre atestado médico. Aqui no caso, o pessoal amparado pelo INSS também tem vários vídeos comentando sobre isso. Olha os documentos que vocês têm que levar, gente. Eu vou falar todos aqui, independente do que está aqui da direita, tá, gente? Dessas duas colunas. Documentos obrigatórios no ato da contratação. Vamos lá. Documentação oficial de identidade, conforme a legislação federal. Comprovante de endereço atualizado 3 meses anteriores, tá, gente? Ou declaração de residência no ato da contratação de próprio punho. Certidão de quitação eleitoral, tá no site do TRE. Ou comprovante de votação da última eleição, viu, gente? Habilitação, diploma. Se não tiver o diploma, pode ser o quê, gente? Declaração de conclusão de curso junto com o histórico escolar, desde que o prazo máximo seja de 390 dias. ATL, que é aquela autorização temporária para lecionar. Comprovante de estadia com as obrigações eleitorais, 45 anos. Se tiver mais de 45, não precisa, no caso de homem. PIS/PASEP, se for o caso, quando for o caso, tá, gente? Ou declaração de que não possui. Comprovante de exame pré-admissional, atestado médico. Eu queria que a Secretaria de Educação, cara, tecesse assim um comentário legal sobre isso aqui. Porque ano passado, gente, teve gente que tirou atestado médico, não pegou licença nos últimos 365 dias do ano. Aí foi lá, correu lá para tirar novo atestado. Não precisava. Então, se você não pegou licença nos últimos 365 dias por período superior a 15 dias, não precisa de você apresentar um outro atestado. Basta você levar o atestado do ano anterior. Né, pessoal? Mas eu queria que a secretaria, algum inspetor de escola, falasse mais sobre isso. Porque, gente, é um absurdo a quantidade de dinheiro
que eles gastam, né, para fazer atestado médico e, gente, não precisa, às vezes não precisa, tá? Então a gente vai tomar muito cuidado com isso aqui, mas em tese, via de regra, tá, gente? Vamos dizer assim, via de regra tem que levar o atestado médico, viu? Mas secretaria, por favor, se posicione sobre isso. Ano passado até alguém da Superintendência Regional de Ensino comentou sobre isso, foi muito bom, parabéns aí quem comentou. Pena que comentou muito em cima, né? Mas já ajudou muita gente. Sobre a não necessidade de apresentar atestado médico para quem não tirou licença nos últimos 365 dias do ano. Não tirou licença por um período superior a 15 dias. Lembrando que quem entrou no INSS, de certa forma, já tem que marcar lá na superintendência, tá, gente? A certidão negativa de antecedentes criminais, hein? Isso aqui para mim é novo. Eu acho que na última não tinha, não. Tinha, gente? Dá uma olhada para mim aí, coloca no chat aí você que tá participando. Se tinha, acho que não tinha essa cobrança. E aí, pessoal, vamos estar aí com mais informações. Né? Acho que eu vou ficar por aqui mesmo, porque eu tenho mais apontamentos para fazer, mas vamos ver se tem algumas observações. Porque o ideal, gente, é vocês lerem todo esse documento aqui. Lerem todo esse documento. Eu vou fazer o seguinte, agora vamos passar aqui para o cronograma online. Primeiro cronograma que não é online. Esse aqui, ó, normal. Cronograma normal de inscrição. Eu já fiz um vídeo, mas eu vou ler rapidinho. Ó. Vou ler só esse aqui, ó. 8/10/2025 a 24/10/2025, pessoal. Olha aí. Essa é a data da inscrição. Começa 10 horas da manhã do dia 8/10 e vai ter 17 horas do dia 24/10. Magistério e administrativo, SBATB, analista, professor, todo mundo. Nesse sitezinho aqui, ó. ciagep.educacão.mg.gov.br. Aí, gente, tem uma listagem de classificação preliminar, 17/11. No dia 15/12, que sai o resultado final. Agora, vamos fazer o cronograma online? Esse online é importante, né? Porque se por um lado esse aqui é o início da inscrição que todo mundo tem que fazer, esse que todo mundo tem que fazer, esse aqui também, de certa forma, quem não é prisional, a PAC, também tem que fazer. Tá, gente? Sócio educativo não faz, mas praticamente todo mundo tem que fazer isso aqui, ó. Menos esse que eu citei agora há pouco. A escolha online de vagas para contratação temporária é a partir das 10 horas do dia 2 de janeiro de 2026 até as 17 horas do dia 8 de janeiro de 2026. A divulgação do resultado da primeira rodada online é a partir das 10 horas do dia 16 de janeiro de 2026. Primeira rodada online. A apresentação do candidato na unidade escolar ou na superintendência, alocada na primeira rodada, a partir de 7 horas do dia 19 de janeiro e vai até às 17 horas do dia 20 de janeiro. E tem um cronograma aí de cada SRE ou unidade escolar. Por que costumam fazer um cronograma? Português é tal horário, é 8 horas. História, sei lá, e aí vai fazendo um cronograma aí por função. Registro e devolução pelas unidades escolares das vagas não preenchidas, que já é trabalho do diretor da escola e do secretário. A partir das 7 horas do dia 19 de janeiro até as 17 horas do dia 21 de janeiro. Você vê que termina dia 20, né, a apresentação dos candidatos, mas até as 17 horas do dia 21 vai colocar lá se apareceu o candidato ou não, se as vagas foram preenchidas ou não. Para quê? Para fazer a segunda rodada online, que é a partir de 10 horas do dia 28 de janeiro. Aí já lá para o finalzinho de janeiro, né, gente? Está quase começando o ano. Abertura do recurso contra resultado de contratação online é a partir de 10 horas do dia 28 de janeiro até as 23h59 do dia 30 de janeiro. A apresentação do candidato na unidade escolar da segunda rodada é a partir de 7 horas do dia 29 de janeiro até as 17 horas do dia 30 de janeiro. Registro e devolução pelas unidades escolares SRE das vagas não preenchidas é da segunda rodada, né? A partir de 10 horas do dia 29 de janeiro até as 12 horas do dia 2 de fevereiro. E aí, gente, uma grande data aqui, que é o início da contratação presencial, 2 de fevereiro de 2026. Então, quando que começam as designações presenciais no estado de Minas Gerais? 2 de fevereiro de 2026. Esse é o cronograma, tá? Que eu estou passando para vocês. Aqui são as inscrições. Esse aqui, gente, ó, é o edital do pessoal que atua, deixa eu aumentar aqui um pouco, no quadro
do administrativo, tá, gente? Mas esse aqui vai ficar para um vídeo mais para frente aí, tá bom, gente? Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.